Vamos lá para análise macro. Bom, para o dia de hoje nós teremos aí informações novas acontecendo hoje e algumas que são reflexos de ontem, como por exemplo os fatos que aconteceram lá nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil, com a divulgação do PIB do Brasil, que acabou surpreendendo positivamente, depois que era previsto que o PIB no Brasil aqui, nesse trimestre, ele desacelerasse 0,2% e ele acabou vindo com uma leve aceleração de 0,01%, ou seja, se manteve praticamente estável quando a perspectiva era de uma desaceleração. Lembrando que o PIB tinha sido extraordinário nos primeiros trimestres desse ano por conta do cenário do agro, que tinha puxado o PIB muito para cima e já era prevista essa desaceleração porque o agro não teria a influência que ele teve nos primeiros trimestres. E esse fator aí acabou alimentando a perspectiva aqui do Brasil que o Banco Central não acelere ao corte de taxas de juros, o que influenciou direto para a nossa moeda aqui com uma valorização do real frente ao dólar. E uma das explicações para isso é que existe o famoso carry trading, que é quando nós temos uma taxa de juros maior do que os países desenvolvidos. Os players acabam pegando dinheiro nos países desenvolvidos, como o Japão e Estados Unidos, e investindo esse dinheiro no Brasil. Só que lá eles pegam a taxas de juros bem mais baixas, né? E acabam ganhando esse spread da taxa de juros aqui no Brasil por conta da nossa taxa estar mais alta. Então, essa perspectiva que o BC aqui no Brasil não vá acelerar a taxa de juros dá um alento maior de que esses players que fazem carry trade poderão ficar mais tempo aqui no real e, inclusive, aumentando suas posições aqui de carry trade no Brasil, né? Então, isso tudo beneficiou a moeda, não beneficiou tanto a bolsa, porque, óbvio, a bolsa quanto mais o ritmo de queda de juros aumentar, mais atrativa vai ficar a bolsa. Então, esse reflexo não foi tão grande para eles no cenário da bolsa, mas o que contribuiu como um todo foi mais o cenário americano, que acabou devolvendo um pouco da queda da nossa bolsa que estava aqui durante a abertura, né? Antes de estender para o cenário americano, só uma observação, que a subvenção do ICMS ela pode ser votada amanhã. E lembrando que essa é a principal medida que deve ser aprovada para o Fernando Haddad conseguir cumprir sua meta de déficit zero aí para o ano que vem, que já está basicamente descartada, né? Mas é o carro-chefe das medidas que o Haddad tem para poder zerar o déficit no ano que vem. Então, já complementando pelo cenário americano, esse otimismo foi generalizado voltando um pouco da negatividade que as bolsas estavam de manhã, depois que saíram os dados de empregos de Oates, que é o que eu havia falado, era um dado que ia sair às 10h30 da manhã, e ele acabou vindo com quedas maiores do que o esperado na abertura de vagas de trabalho. E isso, apesar de parecer uma notícia ruim para a economia americana, no momento atual, que nós temos uma perspectiva de quando será que o Fed vai começar os cortes de juros por lá, essas quedas adicionais de geração de vagas de trabalho adiantam o cenário para que nós teremos sim, possivelmente, o primeiro corte já em março lá nos Estados Unidos. Tanto é que as apostas na CME para que isso aconteça já chegaram aí a 65% ontem depois desse dado. E o primeiro a refletir isso também são as taxas de juros americanas de 10 anos, que caíram aí, estão agora durante a madrugada na casa dos 4,18%. Lembrando que há semanas atrás nós estávamos falando nessa mesma taxa a 5%, ou seja, jogando próximos cortes lá para frente, né? Então o cenário a gente já pode entender que mudou com força nesses últimos dias, tanto é que a bolsa, né, basicamente, tanto dos Estados Unidos quanto aqui do Brasil, tiveram o melhor mês de novembro dos últimos 10, 20, 30 anos, né? Então foi bem expressiva a movimentação de novembro, o que pode se estender para esse mês se os empregos americanos começarem a desacelerar, assim como vieram os empregos de Oates, né? E o principal dado que vai dar esse direcional é o payroll, que vai sair nessa sexta-feira. Hoje nós teremos o ADP, que é um dado também de emprego, mas menos expressivo, e também vai ter aí a relação do estoque de petróleo bruto, que vai sair ao 12h30. No cenário das bolsas asiáticas, nós tivemos as bolsas mistas como um todo, mas as principais, que são bolsas aí da China e do Japão, elas fecharam bem positivas, inclusive o Japão fechou mais positivo do que as outras, muito por conta de que tivemos aí uma melhora aí do sentimento da indústria japonesa hoje durante essa madrugada, e tudo isso, essa positividade acabou refletindo aí para o minério de ferro, que teve uma alta expressiva aí de 2,7% lá em Dalian, e automaticamente reflete aí para as bolsas europeias por conta da sua pressão aí de alta das mineradoras europeias que acabaram ajudando a bolsa por lá, né? Estão ajudando, inclusive elas estão abertas, além das encomendas da indústria da Alemanha
que acabaram caindo mais do que o esperado, reforçando a tese de que talvez o Banco Central Europeu seja aí o primeiro das grandes economias a começar a cortar os juros, né? O que seria extremamente positivo, lembrando que a Europa é sim a parte do mundo que mais está expressando aí uma possível recessão aí nos próximos meses, né? Então, juntando tudo isso, nós ainda temos um reflexo mais positivo vindo do cenário asiático e europeu, principalmente ligado às mineradoras, que pode refletir positivamente para a nossa bolsa aqui no Brasil hoje, né? Então, possivelmente teremos uma abertura de leve alta para a bolsa e leve queda para o dólar, e ao longo do dia a gente vai ter que ver as próximas informações.